Fala, Léo. Tudo bom, Edson? Eu estava te procurando, beleza. Queria primeiro falar assim, que eu conheço o Edson há mais de uma década. Eu estava lembrando, puxando da memória, quando eu estava montando a pauta do nosso bate-papo, e daí eu lembrei que a gente se encontrou pela primeira vez em 2009, num meetup na Ponto de Contato, o Coworking lá na Augusta. Eu acho que era BR New Tech. Foi o primeiro encontro da BED. Da BED, Flávio Pripas, Marco Fisben, Encher, né, que era o início desse momento do ecossistema de empreendedorismo digital no Brasil. E depois a gente fez um episódio do Man the Arena, que eu fui ver a data, foi em julho de 2011. Então a gente vai completar uma década. Faz tempo. Você sabe que eu estava lembrando disso, que eu tinha cabelo naquela época ainda, né? Pouco, né? Era muito. E eu fui fazer aquela entrevista com você de terno, cara. A gente mudou, cara. A gente está uma década mais velho, todo mundo de camiseta, né? Acho que os códigos mudaram, né? É verdade. Graças a Deus. Os códigos mudaram. Então, eu queria primeiro começar esse bate-papo, Edson, falando assim que a gente está aí há poucas semanas, né, do anúncio do exit, né, da venda da RD para TOTVS, né? Que foi um super case de sucesso, você é um dos primeiros investidores, né? Então eu queria primeiro ouvir de você como foi esse sentimento, porque, se não me engano, a RD foi um dos primeiros investimentos da Stella, não foi? Lá no começo dos anos 2010, 11 talvez, né? Como que foi o sentimento dessa década toda acompanhando? E se tem alguma história de bastidor desse bid entre TOTVS e Local Web, conta um pouco essa história aí pra gente. Acho que é um marco, né, pra gente, é um marco para todo o ecossistema. Eu conheci o Eric nesse encontro em 2009. Na época, a empresa dele chamava System Marketing. Nem lembro de tudo isso. ainda. E acho que é uma coroação para tudo que eles fizeram nessa década, né? Acho que, se não me engano, a RD completou 10 anos faz alguns meses. E naquela época eles estavam ainda começando a pensar nessa coisa do inbound marketing, do SaaS, estava tudo começando. Acho que é uma coroação muito, muito bacana por tudo isso que eles fizeram, por todo esse trabalho. É uma história muito legal também de time, de produto, de fundraising, né? O Eric, acho que talvez mais do que eu, é fanático nessa coisa de playbook. E tudo ali saiu conforme manda o figurino. Então, acho que até o casamento final teve essa consagração. E como você falou, eles tiveram um conjunto de escolhas, né? Assim, além da Local Web e da TOTVS, tinha a possibilidade de fazer o IPO. E no final, o Eric e o time preferiram uma transação para a TOTVS, que é onde eles achavam que ia criar mais valor para os clientes, para o time, para a continuidade da empresa, além do que eles já fizeram até agora, né? Então, acho que casou uma série de fatores dessa escolha. Engraçado, né? Porque se não foi um dos primeiros, foi no começo da Stella, talvez. E eu acho que foi o casamento certo, no timing certo, porque pega você que é um super estúdio, um Caxias aí de estudar muito. Você já falava de máquina de vendas naquela época, em SaaS B2B, eu lembro disso, né? E o Eric, pô, não tem o que falar, né? Talvez o CEO vocês dois são muito low profile, mas o Eric é um CEO low profile, muito executor, muito estudioso. Acho que casou muitos perfis, né, nesse começo da trajetória de 10 anos atrás. E eu vou contar uma história aqui que eu já contei, acho que em 2 episódios do podcast. O Eric, ele teve aqui no podcast por volta de outubro do ano passado, então eu não sei se já nessa época já estava nessa conversa e tudo mais da saída e tal. Perguntei para ele se, assim, tinha muita conversa se a RD ia ser o primeiro unicórnio SaaS B2B para pequenas empresas, né, do Brasil, da América do Sul, sei lá, mas a história é que antes de System Marketing, né, e que veio naquela época que ele estava com o blog Manual da Startup, lendo sobre Lean Startup e tal, eu conheci o Eric quando ele tinha uma produtora de aplicativo mobile, em 2008, e a produtora dele prestou serviço para a minha agência digital, produzindo um aplicativo para a Ambev, de uma campanha que a gente estava cuidando. E aí o dia a dia era com o André, que atendia junto com o meu time de tecnologia, né? E aí eu conheci o Eric, e aí eu lembro uma vez, por volta de 2009, a gente estava tomando um café no Shopping Morumbi, e ele falou, cara, eu tô vendo essa empresa aqui, a HubSpot, nos Estados Unidos, eu tô pensando em fazer alguma coisa similar no Brasil. O que você acha? Isso antes de tudo, cara. E aí eu falei, puta, Eric, cara, você fazer um sistema, um SaaS autosserviço
de marketing para pequena empresa, onde o pequeno empreendedor ou o cara tem uma pequena agência, ou o sobrinho fazendo marketing digital, ele tem que operar uma ferramenta, tenho minhas dúvidas da criação dessa cultura. Então, assim, muito enganado estava eu, e o resultado aí saiu há 3 semanas, né? Bom, a gente se engana em várias, né, Léo? A gente tem essa acerta em algumas, mas erra em várias. Tem até essa pauta aqui. Para quem te conhece, Edson, assim, óbvio que quem é do meio digital, empreendedor, tecnologia, tal, todo mundo te conhece, todo mundo conhece a Stella, né? Mas para o outro público que está aqui, a gente tem mais de 200 pessoas. Dá um breve histórico de como você virou Venture Capitalist, para depois a gente prosseguir falando do ecossistema brasileiro. Uma boa pergunta, tá? E algo que eu nunca imaginei que eu faria na minha vida, né? Eu comecei minha carreira como músico. Na época eu tinha essas belezas que você tem aí, tinha uma banda de thrash metal, né? Gravamos alguns discos, era uma banda até que famosa aqui em São Paulo, chamava Sacred Curse, mas obviamente o mundo da música não é muito frutífero. Fui trabalhar com a minha família é do varejo, roupa, camisa e banho, fiquei com meu pai há uns anos, aí fui fazer MBA nos Estados Unidos em Colômbia, fui para lá em 95, me formei em 97, e lá eu fui trabalhar numa empresa que na época era o Google, a Lucent, né? Acho que os 2 principais IPOs na época da primeira bolha da internet foi a Netscape e a Lucent. Fiquei lá 2 anos, vim para abrir a empresa aqui no Brasil, e foi aí que eu comecei a conhecer um pouquinho mais de tech, de VC, e em 2000 eu tive a sorte de conhecer a Marília Roca, né, que estava montando a Endeavor, ela também era de Colômbia, e me envolvi demais com aquele projeto, achei aquela coisa de ajudar empreendedor, algo que me satisfazia demais, comecei a dedicar muito meu tempo, e acho que a profissão de quem faz isso, de quem gosta de ajudar os outros, é ser investidor de Venture Capital. E aí eu e a Laura, que é minha sócia, a gente resolveu montar a Stella. Como todo empreendedor, né, a gente achou que ia ser fácil captar um fundo, a gente começou em 2008, passamos 2 anos tentando captar, não chegamos em lugar absolutamente nenhum, captamos 0, e aí em 2010 a gente começou a investir capital próprio, e aí foi dando certo, as empresas foram crescendo, sendo vendidas, a gente ganhava dinheiro, os empreendedores ganhavam dinheiro, a gente montou o fundo 2, que foi o fundo no qual a gente investiu nas resultados digitais, veio um fundo 3 em 2017, e a gente acabou de fechar o fundo 4 agora em 2020. Como é que você vê, Edson, essa década aí, né, investindo e desenvolvendo a Stella com muitos cases de sucesso, assim, vocês têm um track record fantástico. Como você vê a maturação desse negócio? Quais são os grandes aprendizados? O que mudou na Stella? Vocês continuam com a mesma tese lá do começo, né, de early stage e tudo mais? Como é que está a estratégia de vocês? Eu acho que o mercado ele se profissionalizou muito, né? Acho que lembrando de 2009, quando a gente se conheceu, parece que a gente estava jogando na várzea. Exatamente. E agora descalço. A gente está indo... Exato, descalço com bola de meia. E agora estamos na UEFA, né? Então, acho que o Brasil alçou esse patamar de um player global, tech. As coisas que a gente faz aqui são de qualidade global, né, de porte global, os founders são considerados top tier globalmente, e a gente tem que manter o jogo na mesma altura como uma gestora, como um fundo de VC, né? Muita gente boa, muitos competidores bons, a Kazek, Monax, Redpoint, o Valor, a Canary, assim, infinita a quantidade de gente incrível com quem a gente compete. Os empreendedores têm escolha, né? Os melhores empreendedores escolhem com quem que eles querem estar. A gente tem que fazer o máximo para o jogo estar, né, qualidade global, para o cara poder escolher entre a gente, o Y Combinator ou a Sequoia, né? Então, exato. É isso que a gente tem que fazer, me tira o sono, né, competir com todos esses caras. E assim, mesmo tendo track record, acho que a competição é muito grande, né? É engraçado, teve o South of Southwest agora, 2021, que foi, né, teve uma parte da conferência online, né? E foi falado numa sessão sobre a questão do Brasil e da quantidade dos unicórnios recentes do mercado brasileiro. Acho que foi o Pedro da ACE que falou sobre esse tema lá, né? Sim. Eu estava até vendo, é bem interessante e os olhares voltaram, quer dizer, amplificaram ainda mais nos últimos tempos, né?
Edson, eu queria perguntar, você, cara, sempre foi um cara muito estudioso, né? Considerado no mercado dos caras mais caxias aí do mercado, né? E, enfim, é só ver os seus artigos. E acho que você é muito presente, você é muito mais presente no Twitter, né? Como rede, né? Você tem muitos streams lá que eu acompanho quando você está por lá também. Como que você vê a evolução do Edson como investidor quando analisa um negócio, né? A questão da relação do peso de timing, mercado, produto, co-founders, né? Como que você olha esse caldeirão, né? É muito um olhar técnico ou o lado do teu feeling também entra em jogo? Como que você vê isso? É um ambiente muito incerto, né? Volátil, ambíguo, complexo, em todas as frentes. A gente tem pilares que nos guiam, né? Eu gosto muito de comparar a jornada do empreendedor com a escalada ao Monte Everest. Acho que tanto estatisticamente quanto conceitualmente, né, os princípios são os mesmos. A brincadeira é de que cada 1.000 pessoas que chegam no aeroporto, que é o anjo, só 100 chegam no Basecamp. 25 no P1, 12 no P2, 6, 3 e 1 chega lá em cima, no cume do monte, que é o unicórnio. O que dá errado nessa jornada, né? Ou seja, por que os 1.000 não chegam lá? 25% não chegam lá por questões de time. Não tinha a experiência certa, não tinha o time certo, ou a sociedade estava mal estruturada. Isso tudo, assim, você quase que vê a olho nu, né? Você entra no LinkedIn da pessoa, você sabe se aquela pessoa tem 10 mil horas ou não tem 10 mil horas para subir a montanha. Aí tem 25% de empresas que não dão certo por questões de produto. Isso não tem como você saber. Esse é o grande risco do Venture Capital, né? Então, você apostar em ideias, em conceitos que talvez ainda não sejam presentes, não sei, como você falou, um sistema para pequenas empresas cuidarem de marketing. Cara, quem é que sabe se esse negócio vai dar certo ou não vai? Ninguém sabe. E esse é o risco que a gente corre. Mas 25% dão errado por questões de dosagem, muita água ou pouca água, e 25% dão errado porque não conseguem maturar organizacionalmente, sociologicamente, né? O pai de família não vira chefe de tribo, o chefe de tribo não vira prefeito de cidade, o prefeito da cidade não vira um presidente da nação, e aí a empresa quebra, né? Então, como que a gente maturou nesses 10 anos? Acho que aprendendo a lidar com essas 4 coisas que podem dar errado e tentá-las fazer dar certo. Mas é uma ciência longe, né, de ser ciência, né? A gente olha 1.000 empresas por ano, né, para fazer 10 investimentos. E de cada 10 investimentos que a gente faz, 5 dão errados. 3 dão mais ou menos e 2 viram RD, viram a OMI, viram a Salve. E acho que a grande dificuldade é que demora para você aprender, né? São ciclos longos de aprendizados, de anos de feedback loop. Então tem que ter muita paciência. Porque na verdade esses elementos todos, né, que estão em jogo, né, o tempo para dar errado ou certo, ele pode não ser tão curto e varia, né? E daí o seu ciclo de aprendizado vai ser de uma década muitas vezes, né? Exato. Então, né, a Stella, ela tá tendo, né, óbvio que tem outros casos, mas ela tá tendo depois de uma década seus grandes sucessos, né? Eu vejo a OMI, por exemplo, a minha agência usa a OMI como ERP, né? E eu lembro do Marcelo Lombardo, há muitos anos atrás, num evento do meu contador, que era diretor do SESCOM, o Sindicato dos Escritórios de Contabilidade. Daí ele fez um evento do escritório dele de 25 anos de escritório, e aí o Marcelo foi lá, se não me engano, ele deu uma mini palestra, também falou no evento lá, e eu estava nesse evento, eu falei sobre marketing digital e tal, e também aquela mesma coisa, você vê, né, os traços, né, do negócio, da pessoa, aí depois eu soube que a Stella estava investida, eu falei, cara, de novo, né? SaaS, B2B, SMB, a história se repete, agora num segmento de RP, né? Curioso. Exato. Isso. Por você ser esse cara, assim, cerebral, já passaram cavalos brancos pela sua frente que você deixou de entrar como investidor, então, por conta do viés, do bias, né, do teu modelo mental e tudo mais, passaram oportunidades que acho que acontece com todo investidor, mas tem casos que você viu, não enxergou a oportunidade, deixou passar, e aí talvez o excesso de informação, o lado muito analítico, pode ter deixado passar uma coisa que não era tão óbvia? Acho que aqui os mais óbvios, né? Enjoei, é um antiportfólio. O Tia e a Ana convidaram a gente para investir ali quando
eles estavam começando na casa do Arnaldo e a gente não entendeu o que eles estavam fazendo. Jim Pass, né, o César, lá atrás, eu enchi o saco dele que ele não tinha foco, que é uma coisa que os empreendedores escutam frequentemente de mim, né, e da gente, que é falta de foco, e mesmo não focado, ele fez a coisa acontecer, e a gente vai aprendendo de dor em dor, né, ou seja, e vai tentando fazer ajustes a esse modelo, né? Então, como você falou, às vezes a gente tem que tentar ser menos cerebral, tentar sentir um pouco mais o fluxo do mercado. No final das contas, a gente acredita que as coisas acontecem 51% por causa do talento, 49% por causa da sorte. Então, você pode ser cerebral em 51%, mas tem 49% que não tem cérebro. Intangível. Exato. E aí é feeling, é sorte. Eu acho que o pedigree dos founders conta muito para essa sorte. Né? Track record, né? Track record. É a mesma estatística, né, do Monte Everest. De 72 mil tentativas de subida, acho que só 12 mil foram bem-sucedidas. Desculpa, só 1.200 foram bem-sucedidas, feitas por 350 pessoas. Então, assim, quem sobe tem muito mais chance, né, do que quem nunca subiu, e quem já subiu faz coisas muito maiores. É engraçado, né? Eu acho que tem isso tudo, né? Dos denominadores comuns das boas práticas, mas nada é determinista, né? Existem as exceções, né? O intangível, né? Sabe o que é engraçado? Quando eu estava falando né, várias pessoas falaram, puta, não vou perder por nada esse bate-papo com o Edson. Uma delas foi a Ana Júlia Guirello, que você deve conhecer, e ela falou, Léo, tem uma história com o Edson que pode falar no podcast que eu deixo. Que foi exatamente isso. Ela falou, ele me deu um feedback que mudou minha carreira, ele não sabe disso, talvez, que foi a questão do foco, que você falou para ela que ela estava com falta de foco, que ela estava com muitos projetos. Hoje, ela é executiva, ela é General Manager do Telecine, da área de streaming, com uma competição super baixa, só é Netflix, Amazon Prime, Disney Plus. Então ela só está concorrendo com esses pequenos players globais, né? Mas ela falou, cara, assim, ele talvez não saiba, mas foi exatamente isso que você falou para ela. Ó, você está com falta de foco, você precisa focar. Então, aparentemente, 90% dos feedbacks que você dá para os empreendedores, né? É muito parecido. Acho que nós, empreendedores, todos nós, a gente tende a escorregar na mesma casca de banana. Existe perfis similares dos empreendedores que você investiu? Existe um viés parecido? Ou você vê uma diversidade muito grande? Assim, porque, por exemplo, eu vejo o Eric, né? O Eric é um executor exemplar, assim, né? O cara é, assim, eu considero ele um dos melhores empreendedores, nível global, assim, né? Ele poderia estar na cadeira de várias startups pelo mundo aí, né? O que você vê como as características principais aí dos times que você tem investido? Léo, a gente já tentou cortar essa cebola de diversos ângulos. A gente já deu nome de heróis, né? Então tem os heróis e os anti-heróis. A gente já tentou mitos da mitologia grega, a gente já tentou Beatles e Rolling Stones, mas a gente chegar assim num bojo claro, né? Assim, o que a gente tenta maximizar quando a gente olha para o empreendedor? 4 coisas: o quão bom ele é de produto, o quão bom ele é de cliente, o quão bom ele é de gente e o quão bom ele é com o investidor. Né? Ou seja, essas são as 4 coisas que, em graus diferentes, o founder, e geralmente é uma pessoa que assim, são times, né? Mas assim, sempre tem um Moisés, né? Ou uma Rebeca, né? Que agrega toda essa energia. Óbvio que, né, os times, os co-founders são com responsabilidades diferentes, mas essa figura tem um papel, na nossa opinião, bastante relevante, né? E dirige essa história, né? Como um protagonista relevante, e essas características elas aparecem em diferentes tipos de personalidades, né? Então, o que quer dizer isso? Às vezes uma pessoa quieta ou introvertida, ela pode ser incrível com investidores da mesma maneira que um extrovertido. Então, a gente tenta olhar para o job to be done e não para as características sociográficas, psicológicas, para tornar o nosso trabalho mais fácil. E eu entendo, e vendo até alguns dos seus investidos, assim, você pode ter um introvertido, mas com uma capacidade de venda, de operação e tudo mais, que não tem nada a ver com
com a forma que a pessoa se comunica, né? Ela pode ser uma pessoa muito técnica e por aí vai, né? Exato. A gente acaba se relacionando melhor, Léo, com os virtuosos, né? Então, assim, olhando para o mundo da música, eu diria que a gente está mais em procurar um Police do que procurar um Ramones, né? Duas bandas de sucessos incríveis, você pode gostar da música dos dois, mas a gente tende a ir mais para o lado Police técnico do que para o lado instrumentista bom. Exatamente. É mais a nossa, é mais o que a gente entende, né? E todo investidor tem que entender o que ele entende, o que ele não entende. Bem legal. Ô Edson, e sobre o ecossistema brasileiro, né? Você acha que esses resultados que a gente vê hoje, né, de vários IPOs, né, então todo um movimento de mercado de consolidação, grandes números, né, não são mais acqui-hires ou pequenos exits, né? Agora a gente está, né, tem unicórnio e tem saídas grandes como a RD, de novo. Você acha que isso é muito mais a maturidade do segmento de tecnologia e da maturidade dos investidores, ou você acha que o país também ajudou de alguma forma do ponto de vista de leis e enfim, tributário? Como que você vê esse conjunto? Eu não consigo apontar nada estruturado do ponto de vista de macroeconomia ou governo, tá? Acho sim que a gente vive também uma consequência de liquidez global, que obviamente está tendo um efeito muito significativo no mercado brasileiro, e a economia que reduziu os juros drasticamente, né? Então, assim, eu acho que a conjunção dessas duas coisas é o vento a favor. O outro lado é esse trabalho incrível sendo feito pelos empreendedores, pela Endeavor, pelos fundos de Venture Capital, que absorveram todo o conhecimento global que existe para se criar empresas, trouxeram para o Brasil e, cara, estamos aqui a pleno vapor competindo, né, com bastante propriedade com o resto do mundo. Eu acho que tem 4 pilares que justificam o que a gente está vivendo hoje, que você está descrevendo. Primeiro, a quantidade de super founders, de caras que já estão na segunda, terceira jornada. É muito significativo. Profissionalismo, a capacidade de sonhar ainda mais alto, de montar time, de quem fez e deu certo e de quem fez e deu errado, né? Mas isso é muito significativo. A segunda coisa o sonho brasileiro aumentou. Alguns anos atrás a gente olhava para coisas que eram específicas de Brasil. Hoje você tem Gympass global, Wildlife global, Hotmart global. Cara, então assim, os founders, eles, cara, global, né? Sonhos globais. Internacionalização já é parte do plano cedo, né? Já, sem contar essa galera que já começa lá direto em São Francisco, a gente investiu na Bird, pessoal que vai fazer o Y Combinator. Terceiro, o Brasil está entre os 5 maiores mercados de todas as empresas de tecnologia global. São Paulo é uma das maiores cidades do Uber, se não for a primeira. Brasil é o segundo maior mercado do Airbnb, segundo maior mercado do Insta, terceiro do TikTok. Então, assim, falou em tecnologia global, falou de Brasil. E agora a gente tem o que faltava, que é o dinheiro, né? Então, tem matéria-prima, tem mercado global, mercado local, e não tem por que a gente começar a fazer empresas ainda maiores daqui em diante. E culminando com isso, né, essa onda recente de IPOs, né? Cara, o que você acha olhando, né? Porque tem gente que fala que tem alguns IPOs que estão aproveitando essa onda, mas a sustentação, né, para abrir o capital, e eu não vou falar nome de empresa, mas assim, existem algumas críticas falando, poxa, acho que essa empresa não estava preparada o suficiente, e o resultado após a abertura já mostra, né, uma tendência talvez de não valorização como esperado. Como que você analisa, Edson? Ou você acha que é um movimento natural, como já aconteceu também nos Estados Unidos, e aqui, porque o IPO era muito distante, né? Eu tenho vários investidores que são especialistas, né, no mercado acionário, e eles sempre me disseram que o mercado brasileiro de ações, ele não é um mercado de janela, ele é uma guilhotina, né? Ele abre e fecha, abre e fecha. Muito bom. Então, assim, por mais que eu adoraria imaginar que isso é uma tendência de longuíssimo prazo, a história da B3, da Bovespa, ela tem uma outra cara. Então, sim, é uma janela, sim, é uma oportunidade, sim, é um momento especial. Se tudo isso vai durar, difícil dizer. O que dá para a gente saber, assim, com mais palpabilidade,
O late stage, o private equity, ele depende agora do venture capital, né? Então, assim, aquele ciclo de você pegar empresas familiares mal administradas, dar um jeitinho, juntar várias, isso acabou, né? O Brasil virou produtor de coisas originais, né? Então, eu acho que a cadeia produtiva do capital brasileiro mudou. Do mesmo jeito que o 3G mudou a economia brasileira... Empresarialmente. Empresarialmente falando, eu acho que nós fizemos isso de uma maneira mais disseminada, né? Não teve só um fundo, são vários fundos, vários empreendedores, mas essa geração trouxe uma outra realidade para o capitalismo brasileiro, né? Uma realidade de profissionalismo, de globalização, de melhores práticas, de ética. E, cara, teve um começo que parecia que era bolha para quem não é versado no tema, mas o resultado está aí, né? Depois de uma década. De longo prazo e coisas sustentáveis. E assim, cara, eu boto fé no Thier, na Ana, eu boto fé no Ismael. Esses caras, vocês vão ver, empresas que duráveis, são caras diferenciados. Legal, interessante. O Edson, e o que você está acompanhando? O que você está estudando no mercado? Que tendências você tem olhado? Como que está o teu radar aí? Assim, o Venture Capital é interessante porque a gente vive de safras, né? Você nunca sabe o que vem. Então, lá em 2010, a gente teve aquela safra de e-commerce. Aí teve e-commerce de vertical, né? De vertical. Aquela época a gente falava muito disso, lembra? Sim. Aí depois veio SaaS, aí depois veio logística, aí depois veio fintech. Agora health tech, edtech, por aí vai, né? Eu acho que os modelos de negócios se solidificaram no Brasil, né? Então a galera SaaS é muito profissional, a galera marketplaces, plataformas, né? Os two-sided marketplaces, a Log, 99, a gente tem assim, muitas histórias de two-sided marketplaces muito boas e de consumo se firmaram, né? Então eu acho que a gente tem ferramental para atacar qualquer segmento. O que a gente tem visto de interessante? Uma safra muito peculiar de retail tech, tanto de SaaS quanto de gente remodelando o varejo. Remodelando a loja do bairro, remodelando o que é compra coletiva de bairro. Então, assim, acho que tem uma safra forte disso. Tem uma safra forte também de B2B marketplaces, muita gente. E a gente acredita que lá atrás, Léo, não sei se lembra, mas a gente falava muito da consumerização da empresa, né? Assim, a gente viveu com o Facebook, aí a gente vai para a empresa, a gente quer a mesma coisa do Facebook, né? Sim. Como experiência e tudo, né? Exato. A gente acha que vai acontecer o oposto agora. A gente se acostumou tanto, né, com o SaaS dentro da empresa que a gente vai começar a levar isso para a vida pessoal. Então, vai começar a aparecer Trello de saúde, vai começar a aparecer um resultado digitais de relacionamento pessoal, a SaaSificação do consumo, que eu acho que vem com essa relação de procurar e muito mais do que a venda da promoção, né, de compre 2, né, pague 2, leve 3, que é uma coisa muito presente no varejo brasileiro, né? Então, são 3 coisas que aparentemente estão surgindo. E é engraçado, né? Eu tendo uma agência digital com um componente consultivo, de certa forma, trabalhando com empresas multinacionais e grandes indústrias, eu vejo isso do lado de lá. E quando eu estava falando com o Eric no episódio do podcast com ele, a gente fez algumas analogias, né? Porque a gente vê, por um lado, né, quando a gente falou do modelo da Resultados Digitais, né, que ela montou uma rede de parceiros, né, para você não ter que montar uma área de professional services dentro de casa, para você ter implementadores, né, e esse canal de vendas também, né. Por outro lado, eu estou, sei lá, vendo no B2B de uma indústria de bens de consumo, indo direct to consumer, né, tirando os intermediadores, né, por quê? Não só por conta de margem, mas para ter o dado da ponta do consumidor final, que fica com o varejista e com o distribuidor, por exemplo, né. Então, essa transformação digital das grandes indústrias, ela depende da conexão, né, da indústria com o consumidor final, para você ter o dado, para daí você aprender com isso, e aí você criar tanto produto como serviços, né, e aí você criar modelos de receita recorrente, que é o que todo mundo também tenta olhar, serviço de assinatura, e por aí vai, né. Acho que está um pouco ligado ao que você está falando, né. Muito ligado. Eu acho que realmente software is eating the world e estamos vendo aí a olhos nus.
falando nisso, né, Software is Eating the World, que é Marc Andreessen, né, isso muitos anos atrás. Que conteúdo de Venture Capitalist você consome? Quais são os investidores pelo mundo, né, que são produtores, né, de teses e de conteúdos, não é que você consome e que você indicaria? Cara, eu consumo bastante coisa. Minha lista de RSS é bem grande. Eu praticamente só leio isso, né? Mas assim, eu gosto de destacar muito a produção do Andreessen Horowitz. Achei muito legal, né, quando um dos sócios deles se colocaram que a Andreessen Horowitz é uma empresa de mídia que monetiza através do Venture Capital. Isso fala muito com a gente, né, que gosta de produzir conteúdo. O podcast deles é bom, né? Muito incrível. Eles têm muito conteúdo muito bom. Gosto muito do First Round Capital. Acho incrível que os caras produzem. OpenView. Indo para a Europa, talvez Point9. Os caras são muito bons de conteúdo também. Tem o Mike Maples também, né, da Floodgate, que ele tem um podcast legal, né, que é aquele Starting Greatness, eu assino esse. Você já viu o conteúdo do Naval Ravikant também? Adoro, cara. Um filósofo quase, né? Ele é quase um cara de autoconhecimento, com ciência, é muito bom, né? Muito. E vale quem gosta assim, de ver a fase anterior dele como investidor de Venture Capital, baixar o Venture Hacks. Para mim, até hoje, verdade. As melhores dicas, né, de hacks do que é CVC, do que é empreender, isso lá de 2010, 11. Muito bom. E ele teve um episódio recente dele no podcast do Tim Ferriss, que ele é o entrevistador e ele está entrevistando o cara que criou o Ethereum, a plataforma de blockchain, né? E é muito bom. O cara é muito inteligente, né? O cara é muito bom. Ele é fora de série. Ô Edson, indo para algumas das perguntas finais e depois entrar em algumas dicas, queria falar do Edson guitarrista. O que você está consumindo de música atualmente, ou isso já não é muito parte do dia a dia e do hobby? Como é que é isso para você? Eu consumo muita música, eu sou fissurado no Spotify, eu só não toco mais. Hoje em dia estou numa jornada muito Brasil, mais alternativo. Muita coisa, gosto muito de música caipira antiga, muito Almir Sater, essas coisas, Renato Borghetti. Que também tem bons instrumentistas. Fenomenais. Os violões de 12 cordas bem tocados, né? Total. Bom, esse é o que eu escuto mais hoje. Queria te fazer uma pergunta sobre isso também. Qual solo de guitarra você sempre quis tirar e nunca conseguiu, cara? Que eu não consegui, cara. Cara, eu estudava muito, Léo. Eu tirava Malmsteen, Vai. Então, é uma pergunta que não se aplica ao que eu falei. Não, mas assim, você sabe que é bizarro essa coisa que é interessante? Porque assim, eu sempre fui muito ruim de tocar Keith Richards. Muito ruim de tocar Slash. Que é mais feeling. Mais feeling. E acho que tem tudo a ver com essa tua colocação de coisas que eu tenho que aprender na minha vida, né? De ser menos técnico e mais feeling. Então, o que eu não aprendi naquela época que eu estou tentando aprender hoje é justamente isso que você está trazendo. Que legal, porque eu vejo também, quando eu era adolescente, né? O que me impressionava na guitarra era o virtuose, né? Pela técnica, né? Então, escala várias horas por dia, tentar tirar, né, um lick do Satriani, Surfing with the Alien no final dos anos 80, né, enfim. E você vai vendo a beleza das músicas de poucos acordes depois de velho, né, cara, parece, né? Você entende isso muito depois, né? Muito. Adoraria voltar atrás e ter esse entendimento que você está falando, cara. E aí tem antes, assim, eu tinha coleção de guitarra, né? Então tinha Ibanez e tinha um monte de coisa. Tinha também Gibson e tal, mas agora é uma Stratozinha, um amplificador valvulado, um overdrive e brincar um pouco de vez em quando, só para dar uma espairecida na pandemia. Que legal, cara. O que você escuta? O que você tem tocado? Então, eu gosto um pouco de tudo, né? Eu não vou mais pro lado virtuose, né? Mas eu gosto muito de, cara, algumas coisas de rock, classic rock, anos 70, anos 80, então The Knack, My Sharona, né? Então tem uma levada muito legal, então esse tipo de música, cara. E óbvio, eu ainda escuto classic rock dos anos 70, tipo Purple, então nunca parei de escutar essas coisas, mas eu era assim,
anos 90, eu fui em todos os virtuosos, em todos os shows. Eu fui num show do Malmsteen no Olímpia, anos 89, não, 99, eu acho. Cara, eu lembro que no meio do show dele começou a ficar vazio a pista. Todo mundo começou a cansar, cara, né? E por mais que você é fã, é legal ver por 10, 15, 20 minutos. Depois enche o saco, né? Total. Então, tive a fase de G3, né? Então, um cara mais recente, John Petrucci, né? Do Dream Theater, né? Toca muito, né? O cara é muito bom e tal. Mas hoje eu tô mais, assim, em coisas muito mais de poucos acordes também, mas ainda na linha do rock, assim, sabe? Delícia, cara. Só ouvindo uns pops. Edson, voltando pro tema, o que você vê aí pela sua próxima década? Qual é o sonho grande profissional com a Stella e o que você vê pela frente? Cara, eu acho que a Stella continuar crescendo com o ecossistema brasileiro. A gente acredita muito nessa coisa do Brazilian Storm e fazer tudo para continuar relevante para essa nova geração, né? Já é uma nova geração e isso é muito difícil, você ser relevante sempre. E do lado pessoal, um projeto muito de tentar levar todo esse modelo mental que a gente desenvolveu em Venture Capital para a vida pessoal. Que legal. A gente sente muito que os empreendedores precisam, né, de um stack de vida. Recomendo muito quem gosta do tema olhar o trabalho do Jerry Colonna no Reboot.io, que é quase como se fosse uma clínica de terapia para empreendedores e investidores de Venture Capital, porque, né, a gente precisa descarregar a cabeça, a gente precisa melhorar a cabeça para poder viver melhor e fazer as coisas melhores. Só um parênteses, a primeira vez que eu ouvi sobre Jerry Colonna foi num podcast com o Brad Feld. Sim, sócio dele. Né? Que o Brad Feld, ele estava num momento meio suicida, assim, meio depressão profunda, e aí foi o Jerry Colonna que meio que colocou ele sobre uma perspectiva, e não que foi sozinho, mas que fez parte do processo, né? Total. Então, se a gente conseguisse levar essa ideia dos playbooks e de todo esse ferramental que a gente desenvolveu para os empreendedores para a gente na vida pessoal, eu acho que seria uma meta de vida bem, bem interessante para mim. Putz, que legal. E você já está fazendo algo ou isso é uma coisa que você está formando como modelo? Eu já tenho, é engraçado, porque essa coisa dos playbooks a gente foi montando 10 anos antes de montar a Stella, né? Quando eu comecei a mentorar na Endeavor, eu já colecionava. Toda a mentoria que eu fazia, eu colecionava um problema e colecionava uma solução. Isso foi virando uma biblioteca, né? Que virou os nossos playbooks. E tenho feito isso já para a roda da vida, né? Ou seja, para todos os aros que eu acho que compõem a nossa vida, e tenho apoiado empreendedores que gostam dessa causa, né? Então, putz, que legal, gente que está indo nessa onda de ajudar a gente a ser seres humanos melhores. Que legal, cara. Esse stack aí que mistura autoconhecimento, equilíbrio, mas que isso coexiste com a alta performance também, né? Total. Né? Mas que é ao contrário da geração que a gente cresceu, né? Sim. Anos 90, de vida profissional, que era a meritocracia acima de tudo e que criou culturas hiper distorcidas, né? No mundo corporativo, né? Isso deve E agora você vê que alta performance e autoconhecimento e equilíbrio, ele pode coexistir, mas é uma puta dificuldade, né? Acho que todo mundo que eu converso você vê e nos grandes empreendedores, você vê algum componente de autoconhecimento na trajetória, né? Total. E aqui deixo uma dica, tenho contribuído como investidor na física e parte do conselho da SETA, SETTA.co. A ideia deles é isso, é oferecer um stack de soluções para a vida pessoal. Puta, que legal, cara. A gente soubesse disso, teria aprofundado mais o nosso tempo com isso, mas a gente volta a falar sobre isso. Você me fala, eu chamo para um próximo episódio. Edson, reta final, dicas, 4 perguntas rápidas. A primeira é, um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Bom, eu tenho um hábito de trabalhar minha roda da vida, né? Então eu tenho mapeado os meus 10 aros, corpo, mente, alma, relação com meus filhos, com a namorada, né? Então assim, trabalho. Eu tenho meta para cada um desses aros e eu gosto de toda semana olhar para esses aros e falar o que eu tenho que fazer e olhar para a minha agenda e ver se a minha agenda está adequada para o meu aro de vida. Isso me ajuda muito a manter, né, meu padrão, minha rotina, minha saudabilidade e minha produtividade.
Puta, que legal, muito legal. Um livro que você recomenda, acho que dentre tantos que você deve ter lido, algum recente, algum que te marcou recente nos últimos tempos? Cara, eu vou longe, Léo. Eu vou falar um livro de 1930, acho que é O Herói de Mil Faces, que é o livro seminal do Joseph Campbell. Para quem não conhece, é o maior mitólogo da história, o cara que escreveu A Jornada do Herói. A Jornada do Herói. E aquele livro eu leio, sei lá, a cada 2, 3 anos, e cada vez ele é mais fresco e cada vez mais ele tem a ver com a jornada do empreendedor. Que legal. E aquela história, né? A cada leitura você está num outro momento, né? A gente está cada vez se reinventando e a interpretação é diferente, né? A mensagem que vem é diferente. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Eu acho que para essa pegada de empreendedorismo, venture capital, eu gosto demais do Acquired. Assim, nossa, de longe, o podcast com a maior quantidade de informação prática para o empreendedor que eu já vi na minha vida. Quem me indicou o Acquired há mais de 2 anos foi o Eric. Mas é denso, né? Porque os episódios são longos, são estudos de caso, na verdade, né, das empresas, né? É muito bom. Teve um dia que eles foram lá no This Week, os dois do Acquired foram lá no This Week in Startups, do Jason Calacanis, e aí eles começaram a falar, enfim, trocar sobre os grandes casos de todos os episódios do Acquired. É muito legal, caso bem legal de conteúdo. Para quem gosta de buscar padrão, é incrível. Exatamente. É uma universidade, é um MBA, né, de empreendedorismo, tech, scale-ups e tudo mais, né? Uma frase que te representa ou te marca? Eu gosto muito dessa frase do Adler: todos os problemas são problemas interpessoais. E isso me faz pensar toda vez que eu estou com um problema, de falar, bom, tá bom, com quem que é que eu estou tendo problema, né? E qual que é o problema com essa pessoa e como que eu posso ter uma relação diferente com ela e com esse problema. E que às vezes somos nós mesmos, né? Geralmente. A conversa é sempre com o espelho, né, Léo? Isso aí. Edson, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade para esse bate-papo. Depois de 10 anos, poder ter uma troca contigo. A gente está melhor agora, eu acho. A gente está mais jovem do que há 10 anos atrás. Também acho. E queria te agradecer e deixar a palavra final aí para as pessoas que estão assistindo e para as milhares de outras que vão assistir quando estiver no YouTube e no Spotify daqui a alguns dias. Legal. Eu convido todo mundo a mergulhar nesse mundo das startups, do venture capital, porque eu acho que todo mundo vai ser um venture capitalist daqui em diante. E acho que se a gente conseguisse levar todo esse bojo de conhecimento para as causas sociais, né, como resolver o problema da fome, como o problema da saúde, seja empreendedor capitalista, empreendedor social, o que a gente precisa é desse conhecimento, né, vivenciado nos diversos problemas que a sociedade tem que enfrentar. Então, bebe dessa água que eu acho que o mundo vai ser melhor. E é legal o que você falou, porque a interpretação que eu tenho é todo mundo vai ser um venture capitalist, e não necessariamente do ponto de vista do dinheiro, mas do ponto de vista de aportar energia e tempo em causas e propósitos que te tocam, né? Investindo sua energia em algo que tenha risco, mas que você queira transformar, né? É exatamente isso, Léo. Adorei. Ainda bem que você gravou, porque eu vou precisar dessa definição daqui para frente. Edson, muito obrigado pelo seu tempo de novo. Pessoal, obrigado aí por todo mundo que acompanhou. E obrigado, Edson, de novo. Boa noite, a gente se fala. E, pessoal, até a próxima semana. Tchau, tchau. Eu que agradeço, Léo. Obrigado pelo convite.